dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma Protestante, porque foi nesse dia, 31 de outubro, em 1517, que Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha. Por isso, nós, cristãos protestantes, celebramos esse dia, comemoramos esse dia. E como mães discipuladoras, empenhadas e dedicadas a instruir nossos filhos na palavra desde muito pequenos, nós também vamos ensinar um pouquinho sobre a Reforma Protestante para eles. Vocês sabem que o foco aqui dessa nossa plataforma, dos devocionais que eu compartilho aqui com vocês, são crianças de 3 a 6 anos de idade, certo? Algumas crianças menores, 2 anos e meio, como eu falei já no vídeo de abertura, né? Que com a Maria Júlia, eu comecei a fazer devocional com essa estrutura, com esse formato, quando ela tinha 2 anos e meio. Ela já conseguia acompanhar, certo? Então, se você tem criança nessa faixa etária, aí você pode estar me perguntando, mas para que eu vou ensinar para o meu filho de 2 anos e meio, de 3 anos, o que foi a Reforma Protestante? Isso é muito complexo. Como é que meu filho vai entender? Talvez nem eu mesma saiba o que foi a Reforma Protestante, porque eu nunca estudei isso. Eu já estou na igreja há alguns anos, ninguém nunca me falou que isso era uma coisa importante. Eu até leio a Bíblia, estudo a Bíblia, mas a Reforma Protestante não está escrita na Bíblia. Não é verdade? Então, esse vídeo de abertura aqui do devocional, né? Por que estudar a Reforma? Eu queria trazer para vocês algumas questões importantes, porque que é extremamente relevante a gente instruir os nossos filhos desde muito pequenos. Como eu coloquei lá no PDF, eu coloquei um arquivo em PDF aqui, você pode estar imprimindo para ler. Muitas das informações que eu vou falar aqui estão lá no PDF. Martinho Lutero não foi o único reformador. O que aconteceu com a igreja? Por que a igreja precisava de uma reforma? Certo? Depois da morte dos primeiros apóstolos, ao longo dos anos, a igreja começou a se perder em algumas coisas. Se perder em que sentido? No sentido de que começou-se a colocar barreiras. A principal coisa, tá, gente? Tem muitos pontos doutrinários que foram ficando contrários ao ensino de Cristo. Mas eu vou focar aqui com vocês apenas aquilo que a gente vai focar com as nossas crianças pequenas. A verdade, a ideia central desse devocional para que as crianças pequenas aprendam. Qual foi o principal erro que estava sendo cometido na igreja? Começou-se a colocar barreiras entre a pessoa e Deus. Depois que Jesus morreu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não precisa mais de intermediário. O pastor, o líder da célula, do pequeno grupo, seja lá qual for a estrutura e a nomenclatura que se usa na sua igreja, essas pessoas mais instruídas na fé, ou que às vezes nem tem um título, né, um cargo de liderança, mas são pessoas mais instruídas, que já estão há um tempo maior na jornada de fé, e elas nos ensinam, nos orientam, elas servem justamente para isso, para nos ensinar, para admoestar, para corrigir, para orientar, para indicar o caminho, mas no que diz respeito a falar com Deus, receber perdão de pecados, a ter momentos de adoração em comunhão, momentos de oração para receber direcionamento para a vida, cada crente pode fazer isso sozinho. A gente não precisa de um intermediário para ter acesso a Deus. E esse foi o principal erro que estava sendo cometido na igreja. Tanto de adorar as pessoas que tinham servido ao Senhor anteriormente. E começar agora a orar para essas pessoas, em vez de interceder, de orar ao Pai em nome de Jesus, começou-se a orar para Paulo, para Pedro, para Timóteo, enfim. E a outra coisa tão grave quanto é que começou-se os religiosos, né, os líderes da igreja, começaram a ser intermediários entre Deus e o homem. Eles não eram mais os orientadores. Saiu-se da posição de orientar e voltou-se à posição de intermediário que se tinha lá no Antigo Testamento. Quando, para receber perdão dos pecados, o sacerdote apresentava a propiciação pelos pecados, né? O sacrifício ali diante do Senhor. Cada pessoa não poderia se apresentar individualmente perante o Senhor. Depois de Jesus, isso muda. Então, esse é a principal coisa, é o que a gente vai tratar com as nossas crianças, certo? O fato de que os homens estavam se colocando na posição de intermediários entre as pessoas e Deus. E o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo.
certo? Então é isso que a gente vai focar para as nossas crianças. E ele tem mais coisa que eu, como uma pessoa adulta, ou até que tenho filhos maiores, né? Crianças pré-adolescentes, adolescentes, que eu posso trabalhar com eles, tem uma variedade de coisas. Então eu quero até falar aqui alguns livros para vocês. Tem 2 livros sobre as mulheres, a história das mulheres na Reforma. Esse livro aqui, Reformadoras, que é incrível, o livro da Ruth Salviano e da Jaqueline Souza. Elas falam sobre como essas mulheres tiveram um papel importante, agindo, algumas sacrificando as próprias vidas, inclusive, perdendo literalmente a própria vida, para que a mensagem do evangelho comece a ser transmitida como de fato ela é. Tem um outro livro que eu não tô com ele físico, mas eu coloquei inclusive lá no PDF, que é Bordando Memórias, que também é uma história sobre as mulheres da Reforma, que vale muito a pena ler. Esse aqui, ó, esse Heróis da Fé, ele fala não apenas dos homens, não fala sobre mulheres nesse aqui. Ele fala não apenas sobre os homens que fizeram parte do movimento da Reforma ali propriamente dito. Ele fala de alguns da Reforma e fala de outros homens também que foram, assim, ó, de extrema importância na sua geração. Então, é também um livro que vale a pena adquirir. Se você quiser aprender um pouco mais de questões históricas, também tenho aqui um livro para te indicar. Eu acho que não coloquei esse no PDF, mas eu acrescento aqui depois uma imagem para você ver. Curso de História da Igreja, que ele vai falar não só da Reforma, mas ele vai falar de toda a história da Igreja, desde a ressurreição de Cristo. E aí ele vai fazendo toda um apanhado histórico de como as coisas foram acontecendo. Então, são livros que vão nos ajudar a ampliar o conhecimento. E esse aqui, que é uma coleção infantil, mas que é uma leitura muito prazerosa, especialmente se você não conhece, se vai ser a primeira vez que você vai ter contato sobre os conteúdos relacionados à Reforma, vale muito a pena você começar com essa coleção. A História dos Reformadores para Crianças é da editora Letras, tem lá a indicação dele no PDF também. Você pode ler se seu filho já é alfabetizado, se além das crianças pequenas você tem filhos maiores, de 9, 10 anos, vale a pena você... Ó, são 10 livrinhos, e cada livrinho ele fala sobre um reformador, certo? Sobre alguém que teve importância nesse processo da reforma, da reestruturação da igreja. Eu digo palavras minhas, tá, meninas? O que é a reforma? É uma chamada a voltar à palavra. Basicamente foi isso que aconteceu. Eu disse a vocês muitas questões doutrinárias. Quando você começa a estudar, você percebe que tem muitas questões doutrinárias ali que precisam ser ajustadas, mas o ponto-chave era esse. Estava tendo intermediação entre Deus e os homens, e o único intermediador é Cristo. Então os reformadores queriam o quê? Vamos voltar para a palavra. Inclusive, um dos frutos maravilhosos dessa reforma é que agora eu e você podemos ter Bíblia em casa. Salvo nos lugares onde, né, existe a igreja perseguida, o evangelho é perseguido e a Bíblia não tem livre circulação, mas no geral, né, nos outros lugares, nos outros países, a Bíblia tem circulação em vários idiomas, em várias traduções, em vários modelos, em vários formatos. Quando eu digo modelos e formatos, de capa, né, gente? Com arame, sem arame, com espiral, sem espiral, enfim. Então, a gente tem acesso à palavra de Deus depois desse movimento, porque até então o povo não tinha acesso à Bíblia. Eles ouviam a parte da Bíblia que aqueles líderes queriam compartilhar com eles. Eles não tinham acesso à Bíblia na íntegra, certo? Então, esse foi... Ai, desculpa, meninas. É nessa proposta que a gente vai conduzir o devocional. Eu preparei para 2 semanas. Como nossos filhos são pequenos, a gente precisa ir falando para eles aos pouquinhos. Então, a gente vai falar somente sobre Lutero. E aí, na primeira semana, a gente vai dar uma apanhada na biografia, um pouco, não a fundo, porque tem muitas coisas interessantes na biografia de Lutero. Mas a gente vai dar uma pincelada em alguns pontos importantes. Qual é o foco principal? Deus tem um plano específico para cada pessoa. Deus tinha um plano específico para a vida de Lutero. Lutero descobriu, e aí a gente vai falar um pouco da infância dele, ele nasceu, e como Deus tinha um plano, um projeto para a vida dele. Apesar de ter nascido numa família extremamente pobre, Lutero se tornou um homem em todo o mundo
se fala sobre a vida de Lutero. Quem estuda história vai passar por aquele momento da Reforma Protestante, vai conhecer o nome dele, mesmo que não seja cristão. Quem é cristão vai... Como é que chegou mesmo essa divisão aqui da igreja? Como é que aconteceu isso? Vai ter que chegar lá em Lutero. Então ele foi um homem para o qual Deus tinha um propósito muito específico. Então na primeira semana a gente vai dar essa apanhada na biografia de Lutero. E aí na segunda semana a gente vai falar sobre o que Lutero expôs. O que Lutero escreveu? Qual foi a proposta dele? Tá, ele descobriu que Deus o amava. E aí... o que ele fez com essa informação? E aí a gente vai partir para estudar um pouco, ainda que superficialmente. Lembrando que nossos filhos têm apenas, 3, 4, 5, 6 anos de idade. A gente vai estudar com eles as 95 teses, não as 95 teses, mas o conteúdo delas, que é o que a gente chama, de as 5 solas. Então a gente vai estudar na segunda semana as 5 solas. Qual era o conteúdo que Lutero trouxe no sentido de trazer a igreja de volta para aquilo que a palavra diz. O Lutero não criou as informações, ele não inventou as coisas. Ele trouxe considerações e pontos importantes para a gente estar retomando a palavra, certo? E aí eu já quero indicar uma outra leitura, que inclusive eu gravei um áudio, coloquei aqui, eu não sei se está nessa aula, não está na aula da segunda semana. Eu gravei um áudio, tá lá, vocês podem ler, podem ouvir, sobre o Tratado da Liberdade Cristã, que é um documento que foi escrito por Lutero, tem 30 itens, no qual ele, inclusive alguns historiadores acreditam que esse é um dos escritos mais importantes de tudo que Lutero já escreveu. Porque ali ele fala que o ponto central do Evangelho de Cristo é a liberdade. Você é livre em Cristo, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade não é para você fazer o que quer, que o apóstolo Paulo vai dizer, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Essa liberdade te dá o direito de escolher servir. Servir a Cristo e dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você não fica aprisionado em ter que pagar indulgências, em ter que se flagelar para receber a salvação, em ter que conquistar a salvação. Não, você já está livre. Você não é mais preso pelo pecado, você não é mais preso pela culpa, pelo ressentimento. Você está livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Nenhuma acusação do inimigo vai nos aprisionar. Mas, dentro dessa liberdade, nós escolhemos ser escravos de Cristo. Nós escolhemos viver segundo a palavra de Deus. Nós escolhemos ser como Ele quer que sejamos. Como diz lá no Sermão do Monte, Jesus diz, sejam perfeitos como é perfeito o seu Pai Celestial. Quando ele dá ali as bem-aventuranças, ele termina ali dizendo, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. Então, o Senhor nos convida para esse caminho de construção, de santificação contínuo. E é sobre isso que Lutero fala. Então, a gente vai seguir nesse caminho. Se você já é uma estudiosa da Reforma, se você já teve a oportunidade de estudar antes, você vai pegar todo esse conhecimento que você tem, a partir do roteiro que eu vou apresentar aqui, e vai esmiuçar de acordo com aquilo que o seu filho já vai conseguir compreender. Se você nunca estudou a Reforma, você vai aproveitar essa deixa. Inclusive, no PDF eu coloquei link de alguns vídeos interessantes que estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Coloquei ali o link para você ir lá assistir. Vídeos confiáveis, porque tem muita gente também, que fala coisas, mas enfim, vídeos confiáveis do Luciano Subirá, da Carol Bazo e de outros professores, pessoas completamente comprometidas com a palavra do Senhor e que de fato ensinam a palavra. Então, estude. Passe essa semana conhecendo mais, aprendendo mais, na sua comunidade religiosa, na sua igreja. Veja quem pode te ajudar, quem já estudou sobre isso. Proponha o estudo desse movimento. Nós precisamos conhecer a nossa história. É importante saber de onde viemos e como o Senhor nos trouxe até aqui. Então, essa é a proposta para essas 2 semanas. Nós vamos caminhar juntas nesse sentido. Fiquem à vontade para compartilhar suas dúvidas aqui na própria plataforma ou lá no Instagram também. Me chamar, perguntar, que a gente vai construindo esse processo de aprendizado e discipulado das nossas crianças.